Exercício número 11 da lista de razões trigonométricas do triângulo retângulo. No exercício de artilharia de costa, executam-se 2 disparos e são observados os pontos de impacto dos projéteis no mar sob os ângulos de 5 graus e 6 graus, respectivamente. Sabendo que o observador encontra-se a 450 metros acima do nível do mar, determine a distância aproximada entre os 2 pontos de impacto. Bom, o que a gente pode imaginar dessa situação aqui? Você tem... Isso é muito comum ali no sul da Bahia, quem já foi lá, ali na Grã-Bretanha, tem as falésias, né, as famosas falésias, que são aqueles penhascos à beira-mar. Então a gente pode imaginar o seguinte, você tem aqui, ó, isso aqui é a beira-mar, tá? Você tem um penhasco aqui, ó, certo? Bem íngreme, praticamente, nós vamos considerar 90 graus, óbvio, né? E o observador está aqui, ó, a pessoa está aqui, ó, está sentada aqui. Tá? Então aqui, ó, é o observador. E aqui embaixo está, obviamente, a água do mar. Certo? Você tem aqui o mar aqui. Lógico que tem uma praia, mas eu não vou entrar em detalhe nisso, tá? Ele está ali. E olha o que apareceu aqui, gente, ó. Choque! Um tubarão, mas não tem problema. A água, o disparo vai aparecer longe desse tubarão, tá? Meu exercício ele vai ficar um pouco fora de escala aqui, tá? Mas até para facilitar o entendimento, porque os ângulos de 5 graus e 6 graus, eles são muito pequenos, obviamente. Então, se eu for fazer um ângulo de 5 graus e 6 graus aqui, bem próximo disso, vai ficar um desenho, vai ficar muito ruim. Então, agora o que acontece? Você tem aqui, foi dado um disparo, caiu aqui, ó. Primeiro disparo, caiu aqui. Vamos chamar de D1. Disparo 1. Depois um outro. Caiu aqui, ó. D2. O exercício quer saber qual que é essa distância aqui, ó. Dzinho. Qual que é essa distância entre esses dois disparos? Bom, aí o que ele fala? Ele fala que um desses aqui, ó, o observador está aqui, né, gente? Eu vou colocar aqui na ponta para ficar mais fácil da gente raciocinar. Não ficou bom. Vamos voltar. Não tem problema, gente. Faz de novo. Eu vou fazer primeiro o outro desenho aqui. Vou fazer o outro ângulo, melhor dizendo. Ixi, apagou tudo. Apagou meu penhasco. Não tem problema não. A gente faz o penhasco de novo aqui. Então, olha aqui. Você vai ter aqui, ó, até bom que eu ponho ele mais aqui, o observador aqui, pronto, agora o penhasco está até melhor para nós. Gente, eu vou considerar que aqui é um ângulo de 90 graus, senão não dá para fazer. Então agora o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, ó, que é ele ver o disparo 2 atingir a água aqui, ó. É lógico que esse ângulo aqui é o maior, esse é o ângulo de 6. Quanto mais para trás você for, né? Quanto mais para dentro aqui, para dentro do mar, para alto mar, for o disparo, menor vai ser o ângulo. Então, o outro ângulo, o outro disparo, ele vai ter sobre esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, aqui você vai ter 5 graus, certo? Bom, aí o que acontece? Ele quer saber qual que é essa distância que eu apaguei sem querer aqui, ó, D. Então ele quer saber qual que é a distância entre D2 e D1, ou D1 e D2. O cara está sentado, ele está lá no alto do penhasco, ele está sentado batendo as pernas lá a 450 metros acima do nível do mar. Não vou colocar o M aqui não, 450. Bom, com isso aqui, gente, a gente já tem claramente o seguinte, olha o que a gente vai ter aqui. Vamos voltar para cá, ó. Agora aqui eu vou fazer menorzinho, senão não vai caber. Você tem aqui então, ó. Você tem aqui o observador. Você tem aqui o ângulo reto. E aqui você tem o D2. E aqui você tem... É o contrário, né? Aqui você tem o D1, porque é o menor ângulo.
D1. E aqui você tem o D2. Então aqui você vai ter 5 graus. E aqui você vai ter 6 graus. Aqui é 450. Aqui é 450. Notem que nos dois casos é muito simples. Eu quero saber quanto que é x, ó. O que é x? X é a distância do impacto do projétil, né, do primeiro, né, o disparo, primeiro disparo aqui, ó, a que distância do penhasco ele caiu. Então, é o D1, é o x. E a que distância do penhasco caiu, D2, y. Obviamente, já dá para perceber aqui que x é maior que y. Então, a distância que a gente vai ter... Espera aí, deixa eu ver aqui se isso... x, 5 x é maior que y. Tá? A distância do D1 é maior que a distância do D2, porque quanto menor o ângulo, maior a distância. Então, você vai ter que a distância que ele quer é x menos y. Então, vamos calcular o x e calcular o y. Como é que eu calculo? É o que eu falei. Vamos calcular o x primeiro. 5 graus. 5 graus, cateto oposto, adjacente, tangente. Então, vai ver. Tangente de 5 é igual a 450 sobre x. Aí você vai lá na tabela, calcula a tangente de 5. A tangente de 5, gente, já está lá com duas casas decimais. Aliás, eu já arredondei aqui, vocês já sabem como que é arredonda. 0,09 é a tangente de 5. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Para eu calcular o x, eu coloco aqui 450 está para x, assim como 0,09 está para 1. Então, vai ter que... Deixa eu colocar só um asterisco aqui. Então, você vai ter que x é igual a 450 sobre 0,09. Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão achar que x é exatamente 5.000 metros. Não era para pôr essa unidade aqui, para que eu fui pôr? Não gosto de pôr unidade no meio, não tem problema. Para caber, para ficar melhor, eu vou calcular aqui o outro, ó, do outro triangulinho de 6 graus lá, ó. Eu vou fazer aqui, tangente de 6 graus, mesma coisa, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vocês vão ter ali que tangente de 6 graus, já arredondando na tabela, duas casas decimais, usando aquela regra que eu falei, 0,11. Aí você tem, então, que 0,11 é igual a 450 sobre y. Y é igual a 450 sobre 0,11. Y é igual a 450 dividido por 0,11, gente, vai dar um número estranho aqui, mas é isso aqui, tá? Com duas casas decimais. Eu acho que a gente sempre deve usar duas casas decimais. É o que a gente usa corriqueiramente, né? Então, olha lá. Já que eu pus metro lá, vou pôr metro aqui também, metro. Então pronto, eu já tenho o que eu preciso. D é x menos y. 90,9 ou vírgula 90 é a mesma coisa, não precisa de pôr vírgula 90. Então você vai ter aqui quanto? Essa conta aqui vai dar, ó, 909,1. Aí, essa foi a resposta que eu deixei na lista. Não foi, quer dizer, não, a resposta que eu deixei na minha resolução que eu mandei para vocês por escrito. Mas, como ele pede a distância aproximada, isso aqui já está aproximado, mas quando aproximado quer dizer, ele deve estar querendo que a gente responda sem vírgula, como está a resposta lá na lista, lá na última página da lista. Então, você pode representar a resposta aproximadamente, né? Cada dia muda esse trem.
aquele outro que eu tinha posto é de congruente. Tá? Aproximadamente 909 metros é a distância entre os pontos de impacto de cada projétil D1 e D2 no mar, ok? Com a superfície do mar. Então é isso aí.